Pastor Liberato. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. E aquele que ama a Deus vive os mandamentos, viver santo, não viver mundano. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que foram nos dadas gratuitamente por Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, para que compreendemos. Amém? Pois glorifica o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, aquele que era e que há de vir. Você tem o Espírito de Deus ou o Espírito do mundo? Eu não estou julgando ninguém, estou falando a palavra. Quando eu erro ou cometo um erro voluntário, eu sei, eu me analiso e vejo qual é o Espírito que está em mim. Naquele momento eu errei, então é o Espírito do erro. Ele diz no 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. O apóstolo Paulo falando que o apóstolo Paulo, os apóstolos, a igreja que estava vivendo a santificação, tinha o Espírito da onde? De Deus, não tinha o Espírito do mundo. Para que? Ele disse: para nós compreendermos as coisas de Deus. Porque ele diz que o Espírito do homem, eu tenho um Espírito, o meu Espírito entende as coisas do homem. Ele diz que o Espírito Santo de Deus entende as coisas de Deus, sabe tudo, ele é Deus. E ele diz que se nós tivermos esse Espírito Santo em nós, nós vamos compreender as coisas de Deus. E ele diz: nós temos esse Espírito em nós, porque nós não temos o Espírito do mundo. Aí ele diz: o que Deus preparou para os seus santos são coisas grandiosas para aqueles que amam a Ele, que vivem o viver santo segundo o padrão do céu, para aqueles que têm o Espírito do céu de Deus, não o Espírito do mundo. Ele diz: para aqueles que têm o Espírito do céu, Deus nos revela o que Ele tem para nós. Ele cita aí Isaías, né? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que não chegou no coração, é o que Deus tem preparado. Mas em seguida ele diz: mas Deus nos tem revelado através do Espírito Santo. E nós não temos o Espírito do mundo, não, temos o Espírito Santo. Então a gente sabe o que Deus tem para a gente. Ele revela o coração da pessoa, ele põe a eternidade dentro da pessoa, arrebata até a pessoa ao céu, põe a eternidade, põe a fé, põe a obediência. Todo aquele que tem o Espírito Santo, a ele é revelada a eternidade. Porque antigamente não, a eternidade, o Espírito Santo era só para os profetas, para os reis, para os sacerdotes.
Deus derramava o Espírito Santo para reis, sacerdote, profeta, para fazer alguma coisa pela a população, os fiéis. Tanto é que a pessoa era respeitadíssima, o profeta. O profeta mandava até no rei de Israel, porque tem um Espírito precioso, o Espírito Santo. Não tem o Espírito do mundo, tem o Espírito do céu santo. Aí ele diz: ora, nós, no 12, no versículo 12, nós não temos o Espírito do mundo. Porque se nós tivéssemos o Espírito do mundo, a gente pensaria igual a pessoa do mundo, se vestiria igual a ela, faria as mesmas coisas, tinha as mesmas ideologias, tinha as mesmas convicções, andava no mesmo canto, era unido com essa pessoa. Mas não, nós temos o Espírito de Deus, somos unidos com Deus, e porque nós somos unidos com Ele, Ele vai nos revelar o que Ele tem preparado para nós. Revelou para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o céu. O apóstolo Paulo viu o Senhor Jesus a caminho de Damasco, viu e ouviu a voz dele. Então, a pessoa, nós, o que ele está dizendo para a igreja é que antigamente o Espírito Santo era para poucas pessoas, agora não. Depois da morte de Jesus, todos que o obedecem recebem o Espírito Santo para morar com a pessoa, e ali, segundo a vontade dele, o propósito, ele vai revelar a eternidade para a pessoa. É isso que ele está dizendo. Se você manter esse Espírito Santo com obediência, com santificação, e você mantém ele como? Lógico, vivendo o viver santo, não o viver do mundo. Ele diz no versículo 12: ora, nós não temos o Espírito do mundo, não, temos o Espírito Santo. Porque se eu tiver o Espírito do mundo, eu não vou ter nenhuma revelação de eternidade, não vou ter consolo, não vou ter paz, não vou ter nada, porque eu vou ter o Espírito do mundo em mim. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito do mundo? Fazer as coisas que a pessoa do mundo faz. Bebendo bebida alcoólica, que o templo da gente é corpo do Espírito Santo. Fumando cigarro, destruindo o corpo do Espírito Santo. A gula, comer demais, também é pecado, destruindo o corpo do Espírito Santo, que é templo, o seu corpo. Se prostituindo, adulterando, mentindo, enganando, usando as coisas que pertencem a Satanás nela, tendo prazer de estar com essas coisas, cooperando de algum modo para a propagação do pecado. Isso não agrada a Deus, não agrada. Cooperando de algum modo com a propagação do pecado. Se você estiver cooperando de algum modo com a propagação do pecado, você está em más lençóis, está desagradando o Espírito de Deus. Porque para isso Jesus morreu, para aniquilar o pecado. Ele chama a pessoa para lutar contra o pecado, não é de lado do pecado, é contra. Porque cada erro que nós cometemos, cada desobediência a Deus é tão grave que alimenta mais ainda Satanás. O pecado alimenta mais ainda Satanás. Cada vez que eu me rebelo, cada vez que eu escolho seguir as coisas do mundo e não a de Deus, eu estou alimentando a Satanás. O espírito maligno, ele cresce, ganha poder e me persuade, domina a minha vida. Ele está ali, o espírito maligno, Satanás. Cada vez que eu erro, que eu escolho o pecado, eu estou alimentando ele, dando comida para ele, está ficando mais forte, maior. Vai me prejudicar a mim, não só a mim, mas a todos.
vai se propagar. Tem que entender isso. Vai se propagar. E cada um vai ser responsabilizado por isso, se não se arrepender. Por isso que Deus exige o viver santo. O apóstolo Paulo diz: ora, nós não temos o espírito do mundo, não somos do mundo, não. Nós fazemos o que é certo, o que a palavra diz, santifiquemos. Temos o espírito de Deus, o espírito do céu. Deus habita o céu. Nós não cooperamos com o pecado, não. Se depender de mim, Satanás vai morrer de fome, porque eu não vou alimentar ele de jeito e maneira. Eu vou queimar ele com fogo, em nome de Jesus. Acontece algo, o que eu estava até dizendo, acontece algo na vida da pessoa. Primeiro, ela mesma é culpada. Primeiro, põe isso na sua cabeça. Você é o principal culpado, é o primeiro. Você é o primeiro culpado. Não é mais ninguém, é você mesmo. Que você vai ter que prestar conta. Que você não tomou os devidos cuidados. Depois vem os que estão próximos de você, os que lhe ensinaram, os que estão lhe ensinando a permanecer no pecado, os que lhe ajudam a pecar, são também responsáveis. Depois vem o pastor, vem a igreja que não fala. Depois vem os políticos que se corrompem e levam a pessoa a cometer isso. Todos têm uma parte de culpa nisso aí, uma tragédia no que for que aconteça. Todos têm. Todos de alguma forma estão alimentando o poder de Satanás através do pecado. Todos. E cada um vai receber sua justa recompensa, começando pelo próprio indivíduo. Por isso que Deus exige que o indivíduo viva uma vida santa do céu. Ou seja, se depender de mim, não, eu estou livre dessa aqui, eu estou com a mão limpa, consciência, que é o espírito em dias limpo. Eu lhe aconselho, você não vai estar fazendo, não faça perto de mim não, sai daqui. Eu lhe aconselho, você quer fazer? Eu não posso ajudar em nada no pecado, a propagar o pecado. Aí o que acontecer, eu estou livre. No mundo espiritual estou livre de culpa, estou livre de qualquer coisa. Eu estou livre. É isso. Se cada uma pessoa do mundo fizesse isso aí, o mundo viraria o céu. Lá no céu é assim, cada anjo faz a sua parte, cada remido que está lá não peca. Então aqui no céu, eu não alimento o diabo com o pecado. Ela também não, ela, ele. Nós vivemos o paraíso. Isso é o paraíso, é comunhão, é a ausência do pecado. Ausência, não tem. Porque cada um rejeita, luta contra aquilo ali. Ele não tem como chegar e fazer. Satanás não tem como chegar e entrar, porque não tem quem ele contaminar. Não tem quem vai fazer o que ele está mandando. Ele vai chegar, nessa casa eu não posso, porque eu vou morrer de fome, porque eles não me alimentam com nada disso. Eles vivem um viver santo céu, vivem união. Ele vai morrer de fome, ele vai ficar olhando de longe, atrás que cai alguma migalha no chão de pecado para ele, aí vai e cresce. Aí vai crescendo, chega um ponto que escraviza a pessoa, ela não tem mais jeito de se libertar, não tem mais força. O pecado ele vai sugando as forças da pessoa. O espírito maligno entra devagar e vai sugando a alma dela. A alma dela vai ficando sombria, preta, sem força, sem vida. Uma coisa morta não tem vida, não se mexe. Você mexer num cadáver, ele não vai se reagir. Ele está morto. Não tem como pedir perdão, porque ele está morto. O espírito da pessoa está sombrio, ele está morto. Portanto, escolher o pecado.
Portanto, compactuar, portanto, todas essas coisas. Pode ter certeza disso. Cada um tem a parcela de culpa, até o ponto que sabe e continua fazendo. Soube, se arrependeu, não faz mais, ali é passado uma borracha. As consequências vêm, lógico, né? Mas no mundo espiritual você está perdoado. Vai sofrer as consequências? Você vai ter que sofrer. Você não plantou? Mas você vai estar perdoado, que é o mais importante. Vai estar plantando o que é correto agora, para colher mais adiante quando crescer a planta. É isso que tem que acontecer. Largar. Eu não sabia, mas vai colher. Tem coisa que você colhe as consequências, passa até anos, lógico. Mas aí você vai ter que suportar. Não fazer mais aquilo, compactuar com aquilo, plantar nova semente. No mundo espiritual você foi perdoado, Jesus está com você, e você vai continuar plantando a semente boa de santificação para colher mais adiante. O que não pode é continuar compactuando ou se entregar. Não, eu errei mesmo, vou continuar errando, não tem um jeito. Não pode. Isso é desculpa de quem quer continuar fazendo o que é errado, sabia? Porque Cristo perdoa. Qual é a razão da pessoa não coisar? Se Cristo perdoa, qual é a razão dela dizer que ela não tem mais jeito? A única razão que ela gosta de estar fazendo aquilo ali, está bebendo, de estar mentindo, está enganando, de estar andando quem não presta, de estar concordando com o mal, de não querer ir para a igreja. Gente que não gosta de ir para a igreja, não gosta, ou já alcançou a bênção, não quer mais, inventa desculpa, porque não tem desculpa nenhuma, porque Cristo sempre perdoa, dá força para a pessoa continuar. Assim ela se põe para se prostre com humildade para continuar plantando o que é bom agora. Esquecer para trás. Cristo esquece. Muitas das vezes Cristo esquece e a pessoa fica lembrando, porque quer voltar àquela velha vida, não tem outra. Satanás sempre vai instigar a pessoa, mas a pessoa repreende, vai aos pés de Cristo, porque nós não temos o espírito do mundo. Se tivesse o espírito do mundo, Deus não nos revelaria. É que o apóstolo está dizendo. Ele diz, no 12, né? Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, mas sim o espírito que provém de Deus. Para quê? Aí ele diz, a fim de compreendermos as coisas que foi dada gratuitamente por Deus, para a gente compreender, para entender a salvação, para entender as coisas. A pessoa não consegue estar embaraçada porque está com o espírito mundano ali perto dela, cutucando ela. Aí gera dúvida, gera incerteza, gera insegurança. Aí ele diz no 13, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo, tudo que eu falei para vocês não foi com sabedoria humana, foi palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Obedeçam, põem em prática. Aí ele diz, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Primeira coisa aí, o homem natural não aceita as coisas. Por que que o que é o homem natural? O homem mundano. Por que que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus? Porque Deus, é santo e ele é mundano. É isso. O pecado deixa a gente burro mesmo, falo, não estou ofendendo não, estou me incluindo. O pecado deixa a pessoa burra, sabia não? É isso. A pessoa fica cega, não enxerga. Tu acha que ela é o quê? Lá em Isaías, né, o apóstolo Paulo cita, vendo para que vejam e não entendam.
para que ouçam, não entendam, para que vendo, não veja. Você vai precisar ficar tapada. Pecado causa isso aí. Por isso que ele está dizendo que o homem natural, o mundano, não entende as coisas de Deus, que é o Espírito de Deus, porque o homem não bate. Não bate. Porque para eles são loucura. A pessoa carnal, mundana, se for falar a coisa do céu, para ela é loucura. E não pode entendê-las, porque ela discerne espiritualmente, ó. Ela discerne, a pessoa discerne se tiver o Espírito Santo, mas ela não está. Aí ele diz no 15: mas o que é espiritual, quem tem o Espírito de Deus, quem está vivendo o viver santo, bem tudo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Tudo ele discerne, enquanto ele por ninguém é discernido. O que é espiritual ele discerne, ele vê o mundo espiritual, vê as coisas, mas aquele que é mundano não consegue enxergar o que está acontecendo. Aí ele diz, encerrando 16: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Está citando Isaías, né? O livro. Aí ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ele cita: o homem natural, carnal, mundano, que é apegado às coisas mundanas, ele não consegue entender as coisas espirituais, porque nele tem um espírito mundano. Quem é o espírito mundano? O mundo jaz no maligno. Ele é o Deus deste século, o príncipe deste mundo, príncipe das potestades do ar, Satanás. Então a pessoa é natural, ele é mundano, ele é carnal, as obras da carne, prostituição, inveja. Se você se você chamar uma pessoa para sair e não chamar outra, a outra fica chateada. Inveja, isso é obra carnal. Ciúme, né? Aliás, ciúme. A pessoa com ciúme, só tem ciúme, acha que é desmerecida. Às vezes eu estou lá no trabalho, vou sair, chamar outro. Se chamar o outro, fica com raiva porque não foi chamado. É coisa carnal. Eu entendo, porque é fora da igreja, mas dentro da igreja a pessoa está no mundo. Eu entendo, sabia? Eu entendo todos, lógico. Tenho paciência, Deus está me dando. Mas dentro da igreja é mais difícil a gente entender, que as pessoas do mundo estão no mundo, e até a gente fala, elas compreendem. E as pessoas que estão dentro da igreja, recebendo ensinamento direto com a presença do Espírito Santo, fica se negando a entender e fazer as coisas. Funciona assim. Obra ciúmes e por aí vai. Tudo obra da carne. E ele diz: nós, ninguém, ele cita Isaías: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas nós, neste tempo, agora, através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos a mente de Cristo, de Jesus. Ou seja, você não tem desculpa nenhuma, que Cristo morreu, derramou o Espírito Santo. Aquele que obedecer, viver a obediência em humildade, em santificação, é lavado pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo habita e revela as coisas, e fortalece e santifica. Só se vocês não quiserem ter a mente de Cristo. Está dizendo assim: vocês não têm se vocês não quiserem, porque está bem molinho hoje em dia. Porque não é mais só para autoridades, não. É para toda a carne, todo ser humano que obedecer, como o apóstolo Pedro diz. Arrependam-se, né, lá em Atos 2, no sermão dele. Arrependam-se e obedeçam o Evangelho, e recebereis o Espírito Santo, o Espírito do céu. Para se arrepender, largar as más obras, continuar, começar o viver santo, para que o Espírito Santo habite. E o Espírito Santo, ele é Deus, é Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo.
e a pessoa passa a ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, ter na memória o que Cristo tem, que é a palavra. Isso quando ela vive, lógico, né? Põe em prática. Andar como ele anda, decidir como ele decide, ajudar como ele ajuda, fazer o que ele faz. É ter a mente de Cristo, ter os mesmos objetivos, a mesma ideologia, os mesmos alvos a ser conquistado, ter a perseverança que Cristo teve, aguentar as humilhações que Cristo aguentou, carregar a cruz que Cristo carregou. Tudo isso aí, a pessoa tem que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é totalmente contrária à mente carnal, mundana, totalmente diferente. Totalmente diferente. A mente de Cristo, ele é humilhado, na mesma hora ele não diz nada, fica calado, aguenta a humilhação, ainda pede o Pai para perdoar a pessoa. A mente do carnal, ele é humilhado e faz brigar com a pessoa, se puder até matar, mata. Não mata com medo de ser preso fisicamente, mas dentro do coração dele ele mata com ódio, que é a mesma coisa no mundo espiritual. A mente carnal, de ciúme, invejas. Ele diz: nós não temos o Espírito do mundo, temos o Espírito Santo, que produz a mente de Jesus Cristo dentro de vocês. Obedeçam, santifiquem-se, ande segundo a santificação celestial, não segundo esse padrão cultural satânico mundano, não segundo as suas emoções, não segundo os seus sentimentos, não segundo os seus pensamentos, mas segundo as emoções, os pensamentos, os sentimentos, as decisões de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Que a mente de Cristo é fazer tudo que Cristo fez aqui na terra, andar como ele andou, do mesmo jeito, corpo, alma e espírito. Mas hoje a mente do povo é totalmente diferente, é tudo mundano. Será que eu vou conseguir o que eu quero? O Senhor estava falando comigo desde ontem. Uma vez o Senhor me arrebatou o espírito e eu vi um principado gigante, sei se era Satanás, não sei. Era maior do que esse bicho aqui, ó. Ele vinha atrás de mim, maior do que essa parede, ó, alto. Eu vi ele vindo, faltavam uns 2 quarteirão. E de longe eu sentia ele me destruindo. De longe eu senti ele me destruindo, o poder dele. Eu vi ele grande, demôniozão grande, e de longe eu senti ele me destruindo. De longe eu já estava me despedaçando todinho, me desintegrando. Isso no espírito. Algo terrível. Olha que eu já tive muitas lutas espirituais, o Senhor me deu condições muito todas. Algo terrível que, se ele se aproximasse mais um pouco, se eu deixasse, eu seria destruído por completo, me desentregaria, viraria nada. Algo terrível, um ódio, um poder destruidor, como se tivesse infinitas toneladas imprensando meu coração espiritual. Isso não sei se era Satanás ou se era o principado da mão dele. Eu sei que era um dos terríveis que vinha. E eu tinha esse entendimento que ele faltava assim, uns 2 quarteirão para chegar até a mim. E cada vez que ele vinha eu sentia que ia ser destruído por completo, que não poderia ninguém. O que passar na minha mente é que ninguém poderia resistir. Ninguém. Dentro do meu espírito eu tinha esse entendimento que ninguém poderia resistir
aquele monstro, aquele demônio que estava chegando, se ele se aproximasse mais um pouquinho só, um centímetro, eu tinha certeza que ninguém poderia detê-lo, e ele destruiria tudo. Eu acho que era Satanás, né? Que ele é destruidor, viu? Ele não aparece assim, ele é terrível. O poder, o ódio que sai dele, a opressão é terrível. Os próprios demônios temem a ele. Então passava do meio dessa revelação no meu espírito que ninguém poderia detê-lo. Aí o Senhor disse: o meu sangue. Aí eu disse assim: Senhor, cobre-me com teu sangue. Quando eu disse isso, ele caiu no chão como se derruba um bode. Na mesma hora passou tudo, toda a opressão e a coisa que ele vinha de longe. Aí o Senhor falou comigo assim: ó, eu estou lhe mostrando o poder que há no meu sangue, e que só eu posso vencer eles. Vocês têm que ajudar se santificando, para não atrair ele, porque ele é atraído pelo pecado, pela desobediência. E se vocês atraírem ele, concordando com o pecado, com a desobediência, ele vai pegar vocês e nada pode impedir, só eu. E eu só o impeço se vocês obedecerem, viver o viver santo. Então, vocês viverem o viver santo, aí eu vou ter misericórdia e vou lá e livro vocês. E me ensinou outra coisa também, que Satanás é forte, poderoso, tem poder, lógico, permitido por Deus, mas que Deus é todo poderoso. Eu fiquei pensando, poxa, um ser desse, eu não sei se era Satanás ou era um principado que ele enviou, um poder, parece que ia destruir o mundo inteiro, parece que o mundo ia se acabar. Imagine se Cristo chegasse, hein? Um demônio desse, ele chega no tribunal, ele chega numa pessoa, ele sussurra no ouvido dela, ele convence ela a fazer aquilo ali. Imagine Cristo, o Espírito Santo, se realmente ele chegar naquele ambiente, uma forma que ele quiser chegar, ele convence qualquer pessoa a fazer algo que ele quiser. Ou seja, ele faz o que ele bem entender, porque ele detém todo o poder infinito. Satanás não. Satanás tem um poder limitado, permitido por ele. E esse poder de Satanás, eu senti, é forte contra o pecado, é destruidor. Ninguém consegue resistir. Você vê que os seres humanos não resistem. Pode ser intelectual, pode ser quem for, acaba caindo em alguma coisa que Satanás aprisiona ele, ou na bebida, ou na droga, ou na mentira, ou no filho, ou nos bens materiais, ou na fama, ou no sucesso. Pode ser quem for, tem a sua fraqueza. Pode ser quem for, o melhor homem do mundo, mas Satanás vai lá e derruba ele e obriga ele a fazer aquilo que ele quer. Isso é poder. Isso é poder. Obriga ele a fazer aquilo. O homem não pode resistir. Ele cede. E Satanás é um ser insignificante. Foi derrotado no céu e aqui pelo Senhor Jesus. E Jesus é todo poderoso, tem poder ilimitado e amor. Se Jesus quiser resolver a situação, ele resolve, como lá no Isaías diz: operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Se Satanás age, ninguém consegue resistir, faz o que ele quer, consegue fazer os seus ardis. Imagine Jesus, que é Deus Todo-Poderoso, que ele disse que foi me dado todo o poder no céu e na terra. Você acha que ele não vai resolver? Lógico que sim. O problema é ele chegar para resolver. Ele quiser resolver.
ele quiser não, que ele quer, né? O problema é ele estar lá para resolver o seu problema. Só isso. Porque se ele tiver resolvido, qualquer um, ninguém pode resistir-lo. Ninguém. Se a gente não resiste a Satanás, vai resistir a Deus, que é todo poderoso? Satanás faz o que faz no mundo. Olha aí, Satanás faz o que faz no mundo. Aprisiona mesmo a pessoa, aprisiona, ele aprisiona, obriga a pessoa a fazer aquilo ali. Deus que é todo poderoso, hein? Sabe que Deus, operando ele, alguém vai impedir? Nada de chegar ao que a pessoa deseja, nem a salvação do familiar, nem a dela, nem a de ninguém, nem coisa nenhuma. Se ele quiser dar, ele vai dar e ninguém vai impedir. A primeira coisa, ele manda Satanás sair dali, acabou. Satanás sai e nem toca. É a coisa. O grande problema, meu amigo, é esse ser todo poderoso se agradar de mim e estar lá para me ajudar. Porque se ele se agradar e estiver lá, tudo se resolveu. Só isso. E ele tem poder para fazer isso, para quantos trilhões de pessoas desejarem de abençoar, de chegar e resolver. Agora ele requer o quê? Que a pessoa largue o pecado. É aonde a pessoa não quer. Só isso. Só isso, que a pessoa lute. Viva o viver santo do céu. Cada dia que passa a pessoa vive é mais endemoniada dentro da igreja, vivendo as cores do mundo, traz as cores do mundo todo dia dentro para a igreja. Rapaz, vai para o mundo logo. Eu faço é aconselhar. A Bíblia diz que lá no livro do Apocalipse que Deus vai vomitar a pessoa, né? Não é morno, né? Não é quente nem frio. Quem dera se fosse quente ou frio. Porque é morno. Crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo, tem um compromisso com Deus e compromisso com o diabo, os dois, ó. Ela é pessoa interesseira, né? Quando quer se satisfazer, ô diabo, é hoje, viu? Satisfaz meus desejos. Não, eu não quero satisfazer meus desejos, não, eu quero hoje. Hoje Deus é com o Senhor hoje, viu? Tá. Não, Deus, sexta-feira é com o Senhor. Não. Ei, mas sábado não, eu sábado é com o capeta, com o capiroco. Sábado eu faço isso. Senhor, hoje na igreja é contigo, mas quando eu sair ali já é com o bicho rei ali. Só um minutinho com ele, eu sei que o Senhor vai me perdoar, né? O Senhor é bom, é para ganhar alma, né? Tudo é para ganhar alma, né? E perdendo a dele. Você ganha alma, só for para Satanás. É para ganhar alma, é para o teu reino. Não, Senhor, eu vou para a tua igreja, não, eu vou ficar aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Eu oro daqui, o Senhor vai entender, né? Ou seja, a pessoa não tem um compromisso com Deus. Não tem. Então, e a igreja está cheia de gente assim. Graças a Deus está aqui. Nós estamos caminhando, né? Lógico. Deus vai guardando. Não tem sim, mas nas igrejas aí mundanas, porta larga, você vê gente assim. Direto. Tá uma igreja católica da vida. Eu falo com autoridade. Estou falando mal não, estou falando que é verdade. Vai para a missa no domingo, passa a semana fazendo arruaça. Está perdendo a alma da pessoa. E os outros pastores só querendo o dízimo, querendo oferta, enchendo a bola da pessoa, apoiando que ela continue sendo mundana, para satisfazer ela, encher o bolso dele e encher a igreja. E as almas de tudinho, a dele indo para o inferno. A minha não vai não. Os outros quiserem ir, estou doido não. Depois de tanto trabalho, o Satanás doido para me pegar lá, sofri mais do que os outros. Quem vai os outros? Eu não quero ir não, nem vou lutar com todas as forças. Vou orar também que os outros lutem, mas se não lutar, não vai chegar não. Então, hoje dentro das igrejas está assim. Não quero viver o viver santo.
querem ter o espírito que tem no mundo, que o apóstolo Paulo diz que eles não têm. Nós não temos esse espírito no mundo, temos o Espírito Céu, Espírito Santo. Por isso que a gente pensa como ele pensa, age como ele age, decide como ele decide, anda como ele anda, se veste. Por isso que a gente corre. Não tem as obras da carne. Continue vigiando, que ele vai nos revelar, ele vai nos abraçar, ele vai nos consolar, ele vai nos ajudar. Mas se você não continuar, não perseverar, ele não vai mais consolar, não vai mais ajudar. É assim, não se engane que é assim. Tudo aquilo que plantar também vai colher. Ponha isso em sua cabeça. Ponha isso. Amém? Então Deus, Senhor Jesus, tem poder ilimitado. Satanás é usado por ele para nos testar a nossa fé, o nosso amor. Diz que ama, e na hora do deixa o Senhor por qualquer coisa, qualquer preocupação. Eu digo a você, não deixe o Senhor de estar na igreja do Senhor por nenhuma preocupação de nada, que vocês vão se afundar. Qualquer um que já me ouviu. Acho que ontem foi quando me falava, estava doente. Eu deixei a missionária lá no hospital, ele foi, tomou soro, e eu vim fazer a reunião, orei, louvei, senti a presença de Deus tão bom. É um menino bonzinho. Então, eu tenho que ter essa cabeça de Jesus está com a gente. Ele honra a fé da gente. Qualquer coisa a pessoa não... Você sempre vai ser atribulado, mas não deixe de ir para a igreja estar aos pés do Senhor, não. Tenha a mente de Cristo, porque se Ele estiver ali, meu irmão, se você chamar a atenção dEle, você o amar como manda o primeiro mandamento, corpo, alma e espírito, todo o coração, toda a alma, todo o espírito, Ele vai ter misericórdia de ti, Ele vai estar contigo, e onde Ele chegar ali vai se resolver, ou cedo ou depois, na hora certa que Ele desejar. O grande problema é eu ser amigo dEle, eu ser filho dEle. O grande problema é eu ter intimidade com Ele. É isso. Se eu tiver, vai ficar fácil para mim. Se eu não tiver, e o mundanismo, a pessoa fica inimiga de Deus, aí fica complicado. O mundo é inimigo, Satanás é adversário, inimigo. Então o mundanismo vai afastando a pessoa de Deus, inimigo. Aí a pessoa vai chamar ele para ele ajudar, ele não vai ajudar não. Ele não é injusto para isso. Como a Bíblia diz que Ele não é injusto para a vossa obra que você faz na igreja, para a vida para com Ele não é injusto. Ele vai recompensar. Também Ele não vai recompensar a pessoa que não fez nada para Ele, não. Quem está orando todo dia, quem vem todo dia, quem louvou mais, quem santificou mais, vai ser mais abençoado que o outro. Tenho certeza. É a justiça dele. Ele tem a recompensa assim. Hoje, um falso evangelho, a pessoa faz Deus de escravo, pedindo, pede, anda do jeito que quer, anda do jeito do mundo, anda, faz o que quer, todo tipo de arruaça de que não presta, e chama Deus de pai, nem existe. Põe Deus na parede que Deus resolva aquilo ali para ela, senão não vai mais para a igreja. Que deu trabalho, que converta o filho logo, que quer ver o filho pregando nos quatro cantos da terra. Saber se Deus quer isso para o filho dela. E todos só querem coisa de grandeza, né? Não querem nada pouco. Todos só querem coisa de grandeza. Pode prestar atenção. Ninguém quer nada. Eu oro ao Senhor, e o Senhor já me disse que Ele já tem o que Ele quer para o meu filho. Ele já tem, ele me disse, não preocupe não, eu já tenho o que Ele vai fazer, acabou. Você já fez como o Senhor desejar. Me dê só a capacidade para me guiar Ele aqui até lá, tudo direitinho. Eu vou estar dizendo que é isso, aquilo. Que seja... que tenha andando na sua presença, a presença de Deus. É que o orgulho que a gente tem que ter, né? Um orgulho, uma satisfação, é que os filhos antes da santa doutrina do céu.
nos ensinamentos celestes a vida inteira. Isso é um presente que você está dando a Deus, que você está cuidando de algo que Ele lhe deu. Não atrás de que o filho passe uma faculdade, ou que o filho faça isso, essa coisa cheia de orgulho. A gente conhece com pessoas mudando, ela diz logo. Eu disse, rapaz, eu nem perguntei. Não, que eu sou não sei o que mais lá. Amém? Ter a mente de Jesus de Nazaré. E a gente recebe galardão quando vive o viver santo do céu. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus de Nazaré. Bendito.